Falando sobre alimentação saudável, nos dias atuais, comer fora de casa tornou-se um hábito mais frequente para os brasileiros, principalmente para aqueles que trabalham e optam por comer em restaurantes que oferecem opções rápidas para quem não tem muito tempo. Mas é nesse momento que muitas pessoas sentem dificuldade em manter uma alimentação equilibrada. Por isso, nós conversamos com a nutricionista que ensina agora o que você pode fazer para garantir uma refeição saudável, mesmo estando longe de casa. Pratos de encher os olhos e matar a fome. Mas nem tudo que é bonito aos olhos é saudável ao corpo. E o que fazer para ter uma alimentação balanceada mesmo comendo fora de casa? Essa é uma pergunta difícil de responder no tempo corrido e tumultuado que vivemos. Passar mais tempo na rua, viajando ou no trabalho, não ter tempo de almoçar e simplesmente lanchar. Essa é a vida de muitas pessoas. Com a correria do dia a dia, fica difícil poder cozinhar todo dia em casa, poder almoçar em casa. Então a gente vai tirar essa dúvida aqui com a nutricionista. Doutora Priscila, é possível comer bem fora de casa? Olha, digamos que seria possível a gente fazer uma alimentação balanceada, mas nunca vai se comparar à refeição feita em casa. Mas o que a gente pode qualificar essa refeição quando a gente vai se alimentar num shopping? Então, assim, eu vou fazer um prato hoje para a Ana, para ela ver o que a gente pode se alimentar. Então, bastante verdura crua, bastante salada. O que a gente deve observar, certo? As leguminosas que estão presentes, as quantidades de conservantes, as conservas, a questão do palmito tem bastante sódio, a azeitona, que aí para se manter, a indústria manter, a gente coloca bastante sódio. O tomate, ele é rico em licopeno, quando ele é levado ao fogo, ele é ativado, é um alimento funcional hoje. Regar nossa salada com uma colher de sobremesa de azeite. Mas se a pessoa, ao invés de azeite, optar por molhos, o que fazer, né? O como optar? Na verdade, não optar, né? Os molhos, eles contêm bastante gordura saturada, normalmente eles levam maionese, são molhos pesados, então assim, o normal mesmo é a gente colocar o nosso azeitezinho, chegar até um vinagre balsâmico. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o arroz à grega, que ele tem legumes dentro, tem a cenourinha e a ervilha, ok? Vamos colocar uma colher. O ideal sempre 2 para 1, 2 colheres de arroz com uma de feijão, mas aí o prato já está bem legal de saladas. O feijãozinho, a gente pode procurar um feijãozinho, ou ele verde, certo? Ou branco, certo? Nesse caso aqui, vamos utilizar um pouco do feijão verde, uma escumadeirazinha rasa. Depois do prato quase finalizado, chegou a vez de escolher a proteína. Tem um peixinho grelhado? Pronto, vamos colocar um peixinho grelhado, uma proteína mais saudável, de fácil digestão, certo? Não vai passar aquelas 72 horas para ser feita a digestão. Um salmãozinho faz uma ótima opção, porque o salmão ele é rico em ômega 3, ele vem de águas profundas. O ômega 3 ele é um excelente antioxidante, onde ele melhora o controle do colesterol, ajuda no emagrecimento, certo? Essa seria uma opção de refeição para quem precisa se alimentar bem, mesmo estando longe de casa. Mas esse prato pode sofrer algumas alterações. Se a gente vê a opção do arroz integral, a gente pegar o arroz integral. Se às vezes a gente chega, não está a fim de comer aquela saladinha crua, então podemos pegar uns legumes que sejam vaporizados, que a gente encontrou aqui com uma oferta. Não está a fim de comer um peixinho, vamos partir para o frango, ou então uma carne mais saudável, grelhada, certo? Não pegar as picanhas com gorduras. O líquido na refeição, ele dificulta a digestão, certo? Torna o processo da digestão um pouco mais lenta. Quando ele é carregado com refrigerante, a gente tem uma quantidade de açúcar maior, prejudica aquela nossa refeição, a nossa glicose, faz com que aumente, tudo venha a ser elevado. O suco
Hoje em dia, a gente já tem estudos que comprovam que ingerir a fruta como sobremesa é melhor, a fruta tem uma quantidade de fibra maior, a concentração de glicose dela se torna menor. Então, assim, eu tenho a necessidade do doce, o que eu vou fazer? Fora os grãos integrais, que já inibem um pouco a necessidade do doce pós o almoço, a gente pode procurar como uma fruta uma excelente opção.